Olá, bem-vindos aqui na página da Go Outside, que agora está Go Inside, porque a gente tem feito esse mergulho interno, pensando no momento em que a gente vai poder estar lá fora de novo, com mais responsabilidade, com mais alegria, com a saudade que a gente vai estar de matar, que a gente tem que matar quando a gente puder sair de novo. Eu tô aqui começando mais uma live na página da Go Outside, hoje com uma convidada super especial. Eu estava muito animada para falar com ela, porque o momento pede uma voz como a dela. Renata Falzoni tem sido a nossa maior representante, a nossa principal representante e defensora do uso da bicicleta nas grandes cidades, nos grandes centros, fora dos grandes centros também, como instrumento de mobilidade, mas também como instrumento de vários políticos, com vários poderes políticos, de saúde, a bike como meio de ser feliz nesse mundo maluco que a gente vive. Ela faz isso faz muito tempo. Eu estou esperando a Renata aparecer aqui para a gente começar essa conversa. Como a gente sabe, muitas cidades por aí, mundo afora, têm nesse momento repensado a sua maneira de se mover, repensado o uso do carro, o uso do transporte público e pensando de novo na bike como possibilidade, infinitas possibilidades, não só econômicas, como eu estava dizendo, mas de mobilidade, de educação. E a Renata é uma pessoa mais do que habilitada para falar disso, profunda conhecedora e ativista, por que não dizer, dessa causa há décadas já. Como eu disse para ela, desde que eu me entendo por gente, eu já não sou mais tão nova. Então ela tá com esse discurso, defensora desse discurso há muito tempo. E eu tô só esperando ela chegar aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre cicloturismo, sobre os poderes múltiplos da bicicleta. Aqui ela acabou de entrar. Deixa eu ver. Uai. Você entrou, mas eu preciso que você me mande o convite, Renata. Manda aquele invite lá. Eu já vi que você acenou. Você tá junto com a galera aqui. Mas eu preciso daquele convitinho. Deixa eu ver se por acaso apareceu. Não. Ainda não chegou pra mim o seu invite. Você mandou, Renata? Tem um monte de gente entrando aqui pra te ver. Manda aquela solicitação pra mim. Uai. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Vê se vai. Não enviou? Ah, apareceu! Tudo bem? Esse negócio aqui é engraçado, né? Toda vez, eu já tô fazendo isso aqui 2 vezes por semana, há várias semanas. Toda vez que a pessoa aparece, eu fico animada. Eu acho uma Você sabe surpresa. que comigo acontece a mesma coisa. A primeira vez foi assim, adrenalina. Agora, o que aconteceu é que, por que eu demorei para entrar? Porque eu estava esperando aparecer no meu Instagram, apareceu que você está ao vivo, porque eu sigo a Go Inside, né? E Sim. aí eu falei, nossa, tá demorando. Aí eu fui procurar vocês, aí vi que vocês estavam ao vivo e entrei. Então, Nossa, que muito delícia! bem-vinda. Estou super feliz de ter você aqui. Essa aqui é a nossa, acho que 10ª live. Estamos chegando perto das 10 lives que a gente fez desde o começo dessa pandemia. Já falamos com atletas, com ambientalistas, com montanhistas, com médicas, com pessoas de todos os tipos, todos com uma coisa em comum, que é essa paixão pelo universo outdoor. Eu já entrevistei você inúmeras vezes, mas eu nunca tinha entrevistado você durante uma pandemia. E eu acho que a gente tem muito assunto para tratar. Então, em primeiro lugar, boa tarde. Você está bem, Renata Falzoni? Eu tô ótima. Se eu me queixar, é uma heresia. Porque, olha só, eu tenho um rolo atrás de mim, Aham. bicicleta para pedalar. Se você vê o meu cockpit de quarentena, ele está maravilhoso. Ele tem áudio, tem gravador, tem microfone, tem iPod, está tudo aqui. Eu só não tenho aquela liberdade de sair na rua. Eu estou cumprindo essa quarentena a ferro e a fogo, Maria Clara. Porque, assim, além de eu ser risco, né, que eu tenho, vou fazer 67 anos esse ano, Embora a mora gente comigo a minha cresça. mãe. A gente mora comigo a minha mãe, então eu tenho que realmente cuidar de estar bem, de estar com ela e tudo mais. Então, reclamar é heresia. Tá, Heresia. tá certo. Agora, o mundo podia estar melhorando, né? A gente O mundo pode podia melhorar esse mudar. mundo.
E eu até minha primeira pergunta para você tem um pouco a ver com evolução ao longo do tempo, porque como eu estava dizendo aqui antes de você aparecer, antes de você chegar, você acompanha, mais do que acompanha, você é uma das fundadoras do discurso que envolve o uso da bicicleta nos grandes centros. Então, a mobilidade, a história da mobilidade e da discussão do cicloativismo aqui no Brasil passa pela história da sua vida. Você acompanha há décadas essas discussões e eu queria que você falasse um pouquinho da evolução disso, o que a gente já ganhou, o que continua muito travado, porque a gente sabe que a gente está longe de ter aqui um cenário ideal para bike nas cidades, mas você viu muita coisa, ajudou a evoluir muita coisa, então eu queria que você fizesse agora uma espécie de balanço e contasse um pouco essa história dos últimos anos. É uma coisa curiosa, o Brasil é um país que sempre foi movido a pedal. Desde cedo nós tivemos indústria, então nós tivemos a primeira bicicletaria, indústria, os primeiros velódromos eram no final do século XIX. Uhum. Aí na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, existiu um bloqueio das importações e logo depois da Primeira Guerra Mundial esse bloqueio continuou com uma política pública do Getúlio Vargas, com a companhia siderúrgica e tudo mais. Então, aquelas bicicletarias que estavam elas mesmas fabricando peças de reposição, elas exatamente em 47, 48, que é principalmente a Calói Monarca, elas se estabeleceram enquanto indústria. Uhum. E nós tivemos assim enorme sucesso, para você ter uma ideia, ao longo vamos falar de São Paulo, né? Os trens, as linhas férreas, elas sempre foram o eixo de ligação das indústrias. E você até hoje vê, aí perto mesmo de onde fica o Istué, Outside, você tem, sabe aquelas passarelas de concreto que passam em cima do rio do trem? Sim. Elas têm uma lateral com concreto. Isso era para as pessoas empurrarem as suas bicicletas. Então, o Brasil perdeu uma memória de ser um país que pedalava muito como meio de transporte. Década de 50, industrialização, muito carro, se associou à ideia de que a economia do Brasil vai bem se a economia do carro estiver indo bem. Né? Uhum. E nunca se fez as contas da externalidade de atropelamentos, de poluição, de saúde pública e tudo mais. Quando nós tivemos nos anos 80 a questão do petróleo, voltou-se a pensar numa mobilidade na cidade sendo levada à bicicleta. Então, nós tivemos um primeiro rascunho de plano piloto ainda na Reinaldo de Azevedo, né? Como é que foi? Foi o Reinaldo de Barros, que foi um prefeito biônico, que começou a pensar. Aí, falando um pouco de cidade de São Paulo, enquanto o Norte e o Nordeste pedalava muito, e na mesma época que se começou a colocar moto para todo mundo, e que se perdeu esse costume de pedalar, e que fortemente se associar que você fazer exercício para se locomover, fazer exercício para trabalhar, é tudo associado a uma categoria social mais baixa. Aqui na cidade de São Paulo começaram a se fazer planos cicloviários. Nós temos um plano cicloviário de 300 quilômetros de ciclovias da época de 90, 92, com o então prefeito Maluf. Então, o primeiro plano cicloviário que está lá, todas as notas, tudo feito lá, é de 92, 93, e nada foi cumprido. Quer dizer, uma coisa é a sociedade civil, negociar e evoluir projetos, outra coisa que tem uma distância muito grande é o cumprimento. Você tem uma ideia, nós temos uma lei aqui na cidade de São Paulo, que é de 1990, que obriga a construção de ciclovias e ciclofaixas convergindo para os parques, que obriga a construção de ciclovias nas novas avenidas e nos novos viadutos e nas reformas deles, 1990. Isso então você imagina... Você entende? Então a gente conseguiu naquela época, a sociedade civil, não era só eu, conseguimos evoluir uma lei que, se tivesse sido cumprida, já naquela época a Faria Lima, a Nova Faria Lima teria os ciclovias, a Jacopêssego, a Águas Espraiadas, que é Roberto Marinho. Então, todas essas artérias que foram construídas em cima de canalização de rios, que é uma coisa questionável, elas já teriam ciclovias, elas já seriam providas, a Sumaré, aquela parte lá de baixo, tudo isso nasceu depois dos anos 90. Então, várias e várias avenidas de fundo de vale foram criadas, colocadas, sem estrutura cicloviária. Quer dizer, uma coisa é a sociedade civil batendo e outra coisa é o que acontece. Então, depois dos anos 90, você tem uma ideia, na época do PITA não aconteceu nada, depois nós tivemos a Marta, por exemplo, a prefeita Marta. Eu estou falando especificamente de São Paulo, mas isso é uma coisa que contamina o resto do Brasil. Nós tivemos no Rio de Janeiro
no final dos anos 80, nascendo com o Partido Verde da época, o Sarkis e o próprio Gabeira, eles fizeram as primeiras ciclovias de orla, que colocou assim o olho para quem vai para a orla, quem é? Uma classe que tem carro. Puxa, que legal, bicicleta, que interessante. E o Rio de Janeiro, nessa década 80, 90, eles se estruturou com muitas ciclovias. Uma cidade praiana, todas as cidades praianas planas do Brasil, se usa muito a bicicleta, usa-se muito. Santos tem, Santos, a cidade de Santos até hoje tem índices de uso da bicicleta compatíveis com o de Amsterdã. Olha que interessante. É muita gente. Outras cidades de praia realmente tem mais cultura, talvez, do uso da bike, né? E o Rio de Janeiro, uma grande capital, nunca perdeu essa essência. Mas teve um boom de estruturas cicloviárias e São Paulo ficando lá para trás, lá para trás. Aí São Paulo, assim, na mesma época da Marta, por exemplo, teve coisas interessantes em relação ao transporte público e a CELS, né, onde você faz esporte, mas assim, aumentaram as velocidades das avenidas para 70 km por hora. E com isso, a mortandade dos ciclistas aumentou muito e você via diminuir cada vez mais o número de ciclistas trabalhadores na periferia. Até o que aconteceu na outra gestão, que foi o plano piloto de 400 quilômetros de ciclovias, que se somou a uma pequena continuidade que a gestão Serra Kassab fez, pequena continuidade. Então, nós saltamos de 20 e poucos quilômetros, que era o mesmo que nos deixou o Maluf. Serra Kassab colocou isso para os 50 quilômetros, usando a estrutura da Marginal, a Radial Leste, estruturas do Estado, dentro da cidade de São Paulo, mas eram estruturas do Estado, que vinham da CPTM, que é do Estado, não é da municipalidade. E aí nós tivemos a ciclovia SP que cresceu num grande atraso. Então, teve esse aumento tanto nas ciclovias, como um pouco no uso mesmo da bike. As pessoas resolveram experimentar no fim de semana, passear com os filhos. A gente foi vendo uma certa evolução, foram aprendendo, subiram o banco, começaram a usar o capacete, começaram a perceber um pouquinho mais. Então, nesse sentido, a gente, assim, intuitivamente percebe um pouquinho uma evolução. O que é que de fato evoluiu e o que é que foi só uma maquiagem? O que é que realmente ainda a gente está perdendo, está tomando uma lavada? Boa pergunta. Se a gente for, vamos pegar São Paulo. Mas eu estou falando aqui do exemplo de São Paulo. Tem uma opção de pessoas que não são de São Paulo e a gente tem outros exemplos de grandes centros pelo Brasil. Mas acho que São Paulo é emblemático de alguma forma porque é uma cidade em que a mobilidade é uma questão muito séria, uma cidade muito difícil, muito árida de se viver. Então, eu estou pegando o exemplo de São Paulo, eu espero que ninguém se incomode, mas é porque acho que é representativo da questão. Eu vou até dar exemplos de outras cidades do Brasil que estão fazendo a lição de casa ou não, né? Eu posso falar do bom e do estagnado, né? Você teve, no caso da cidade de São Paulo, uma catapulta, uma coisa que catapultou bem e que foi muito interessante, que foi a ciclofaixa de lazer, que começou no ano de 2009 e que foi interrompida em 2019 por no meu entender, uma falha notada de política pública, porque o patrocinador anunciou um ano antes de sair que iria sair e a prefeitura foi empurrando com a barriga e na hora que saiu e agora estamos esperando que ela retorne, mas nos mesmos moldes. Né? Então a gente podia estar aí pegando a estrutura da ciclofaixa de lazer. Por que ela foi importante? Porque aqui nessa zona mais privilegiada da cidade, as pessoas tiraram a bicicleta das garagens, tiraram o pó e começaram a circular e começaram a fazer turismo na própria cidade. E isso foi assim, catapultou. Começo era 5 mil pessoas por dia, já no final eram 150 mil, 200 mil pessoas a cada ativação, no mínimo. Porque a contagem poderia sempre ter sido feita melhor, mas uma coisa assim que foi um boom. Várias cidades, Brasil afora, foram nessa onda, e assim, se uma crítica eu faço, elas foram numa onda cara, porque eu sempre entendo que a ciclofaixa de lazer ela é muito mais barata será e muito mais educativa será se você fechar mesmo, criar um grande circuito na cidade, interligado, livre de carro. Então você não precisa ficar com aquela neurose de cone, de gente a toda, sabe? Você simplesmente libera, faz ruas abertas, né, totalmente livres de carro para que a população, especialmente crianças e mães com crianças, possam circular. Então seriam ruas abertas conectadas. Essa seria uma solução
para ciclofaixa de lazer, inclusive na cidade de São Paulo, né? Que é para você baratear o custo e você um pouco propor uma reocupação do espaço urbano por pessoas e não por máquinas a motor, né? Bom, cidades interessantes que têm um trabalho muito bom sendo feito. São Paulo, nessa gestão, deu uma estagnada muito grande. Nós temos hoje uma promessa de construção de 973 quilômetros de ciclovias, regabaritar mais 300 e tanto, e também retirada, né? Eles usam a palavra remanejamento, que nada mais é do que retirar mesmo 12 quilômetros de ciclovias, que é, em função, uma batalha meio que perdida nossa aí. Quando eu falo nossa, são os ciclistas da cidade, em função de pressão de alguns vereadores, né? A gente tem um pouco esse atraso na mentalidade de alguns vereadores. Aí você tem um grande exemplo, um excelente exemplo aqui no Brasil, a gente tem a cidade de Fortaleza. Fortaleza já há uns 8 anos, quase 8 anos, 2 gestões em seguida, vem fazendo um trabalho gradativo, com muito estudo, implementação. Da mesma maneira como as cidades do Brasil foram perdendo todos os dias um pouquinho do espaço de pedestre para carro, sabe? Uma virada à direita que eles comeram um pouco a calçada, uma pracinha que eles cortaram e passaram uma avenida em cima, uma outra praça que vira estacionamento. Isso eu assisti na cidade de São Paulo todos os dias, desde que eu sou gente circulando, até a entrada da outra gestão. Todos os dias perdendo. Então, Fortaleza usou o mesmo critério, mas resgatando. Todos os dias, pum, resgatando um pouco para o pedestre. Todos os dias, pum, pum. De tal maneira que quando as pessoas percebem, já está implementado e já está bom para todo mundo. Porque esse resgate, você tem que conseguir comprovar na sensação de todo mundo, em especial de quem está no carro. Viver, de fato, a melhoria, né? Sentir que é bom para todo mundo. Se não para ele, o motorista, para o filho dele, para a esposa dele, para a babá empurrar o carrinho, né? Então, assim, essa implementação, embora ela seja uma coisa técnica, ela tem que ser palatável. Assim como tem que ser palatável a pessoa deixar o carro em casa e ir para outro modal. Então, a ciclofaixa de lazer, ela começou a mostrar que dá sim para você rodar 5 quilômetros, dá sim para você ser feliz na bicicleta, dá sim para você, eventualmente, puxa vida, posso deixar meu carro em casa e ir. Então, eu considero a ciclofaixa de lazer um resgate. Um resgate. É muito importante. E aí, eu até entro um pouco no nosso próximo tema. Você fez um vídeo, aliás, quem estiver assistindo essa live, eu recomendo fortemente o canal da Renata no YouTube. É um canal muito bem feito, com vídeos de altíssimo nível, super informativos, divertidos, interessantes. E num desses vídeos, ela trata justamente desse tema que eu estou trazendo aqui, que são as oportunidades que a pandemia trouxe de repensar a mobilidade, repensar transporte público, repensar a maneira como a gente circula na cidade. Algumas grandes capitais já estão fazendo isso, já sacaram e estão ampliando muito o que já era uma malha muito grande de ciclovias. Para falar alguns exemplos, Milão, Alemanha, Paris, Londres, Bogotá, quer dizer, não é só a Europa, tem cidades latinas também que já sacaram isso, Bogotá é um super exemplo. E eu aproveito uma frase da secretária municipal de transportes de Nova York, daquela época de 2013, Janete Sadi-Khan, em que ela dizia já naquela ocasião, e defendia muito isso, e agora ela reforçou a ideia dela de que as cidades que se aproveitarem desse momento de pandemia para investir no uso da bicicleta como alternativa ao transporte público vão prosperar pós-pandemia, não apenas se recuperar. Então, essas cidades já sacaram e estão fazendo políticas muito interessantes, como Paris, que está dando 50 euros para cada pessoa tirar a sua bike parada da garagem, consertar e botar na rua. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse vídeo que você mandou tão bem, porque você está com tudo isso bem fresco na cabeça. Vamos falar de oportunidade, então. Essa frase da Janete não é maravilhosa, né? E você vai ver que, por trás dessas políticas públicas assertivas, tem muitas mulheres. A primeira cidade que saiu, não digo na frente. Pro nosso lado, né, Renata? Não, foi uma coincidência, né? Não foi uma prefeita
de Milão que falou não precisa, não pare a cidade, não foi um presidente de um país como os Estados Unidos que falou, imagina, isso aqui não pega, né? Não é uma presidenta no Brasil que está nos levando para todo esse caos, essa é a grande verdade. Bom, Presidente da Nova voltando, Zelândia, maravilhosa também, enfim, tantas outras. Né? não é? Não é incrível? Não é Sim. incrível? Eu assisti uma entrevista com ela, que ela entra no carro do entrevistador e o entrevistador pergunta, mas puxa, você vem me buscar? E ela fala uma frase que define tudo. Sim, eu sou mulher, eu faço multitarefas. Eu venho te buscar e tudo mais. Quer dizer, ela já deu uma pegada ali. Não, não, eu posso vir te buscar no aeroporto porque eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, portanto eu lido bem com multitarefas. Né? Múltiplo, Ela, sim. maravilhosa essa entrevista. É claro que pode até ter sido combinado e tudo mais, mas ela foi lá buscar um entrevistador no inglês engraçadíssimo lá na Nova Zelândia, justamente era sobre pandemia e tudo mais. E como a bicicleta está sendo usada. Quem saiu na frente foi a primeira prefeita mulher da cidade de Bogotá, que chama-se Cláudia Lopes, e ela, a esposa dela pedala muito. Então ela já entrou numa gestão imaginando que bicicleta é solução urbana assim. E antes mesmo de nós entrarmos na quarentena, portanto, isso foi no dia 16 de março, eu me lembro de ter visto, assistido as entrevistas dela, já falando que Bogotá tem um tempo ruim, no sentido de clima ruim, é uma cidade que tem muita contaminação, que é a poluição, e que, portanto, é uma cidade que tem que se mobilizar para quem não pode de bicicleta. E ela já criou naquela hora mesmo 117 quilômetros de ciclovias provisórias. Eles já têm uma malha de 550 quilômetros atualmente. Agora eles adicionaram 117 quilômetros e mais políticas de segurança e educativas e tudo, né? Estão investindo pesado mesmo. E explica aqui para a galera, estão investindo porque são tontos ou estão investindo porque entendem o valor econômico, inclusive, da bike? O valor econômico por trás da bicicleta. Então, com isso eles conseguem se mover, evitar aglomeração e fazer com que as pessoas consigam prestar os seus serviços essenciais e, principalmente, proteger quem é o mais necessitado, que é o cara que vem da periferia. E Bogotá tem qualidades parecidíssimas com a cidade de São Paulo. São muitas pessoas que moram nos bordos, e nos bordos é aquela questão, são 10 pessoas morando num único cômodo. Então, eles têm realmente uma condição de ocupação de espaço muito parecida com a cidade de São Paulo, que ocupou o espaço de forma desordenada, seguindo uma lógica de expulsar os trabalhadores para a periferia e os empregos do centro. Então, quando o pessoal reclama aqui em São Paulo da qualidade do transporte público, eu vou falar, o transporte público não é tão ruim assim. Só que eu quero ver você trazer todo dia da periferia a população equivalente à população do Uruguai para o centro e vai embora. Fala, Uruguai, vem para cá, Uruguai, volta para lá de tarde. Então, essa coisa pendular, não há quem consiga equilibrar. E as ciclovias provisórias, elas justamente vão ao longo do Transmilênio, que é o transporte público de massa em rodas, que seriam os corredores de ônibus, mas corredores de ônibus de tal maneira que exista condições de ultrapassagem nos grandes pontos. Eles têm pontos de ônibus grandes, com bicicletário todos eles, com estrutura cicloviária ao longo, e eles ampliaram essa infraestrutura cicloviária, tirando mais pistas das ruas. Tudo isso em Bogotá. Por que eu falo de Bogotá? Porque Bogotá é uma cidade parecida com as nossas metrópoles, megalópolis, né? É mais próximo da nossa realidade, dá um pouco mais de esperança, porque se a gente for falar só de França, de Inglaterra, o Brasil está tão distante, né? Eu fico mais esperançosa quando eu vejo um exemplo de Bogotá. Exatamente, porque e dentro de um continente como o Brasil, como o país, o Brasil está dentro de um continente onde 85% da população está aglomerado nos grandes centros urbanos, que é uma realidade diferente da Europa. Sem falar que o abismo social europeu é diferente. Né? Então a gente tem essa questão. Agora, Milão, ela já criou 35 novos quilômetros de ciclovias de emergência agora, mas são permanentes. Londres, a partir de 2030, 2030 ou 35, já não vai mais permitir no seu centro urbano carros movidos a petróleo e não vai mais permitir, a partir de 2050, qualquer tipo de emissão de gases de efeito estufa. A mesma coisa está acontecendo tardiamente nas cidades grandes da Itália. Itália é um país maravilhoso de se pedalar, mas perto do que acontece na Europa como um todo, é tardio.
A Uhum. Alemanha, por exemplo, bom, o que foi feito na Alemanha é interessantíssimo, né? Que eles conseguiram Sim. mapear um por um os casos de coronavírus e 70 começou mil na, quilômetros de ciclovias, desculpa. 70 mil quilômetros foi o dado que você me deu naquele vídeo. não é? Só Impressionante. na Alemanha. Só na Só na Alemanha. Alemanha. E na Europa, como um todo, tem 70 mil quilômetros de uma rede cicloviária que se chama-se Eurovelo, que são cicloestradas que juntam o país inteiro. Isso Uhum. para fomentar uma indústria, que é o cicloturismo, a gente vai falar sobre isso, né? De 44 bilhões de euros. Então, enquanto o mundo inteiro ele percebe essa janela de que para sair na pandemia, para sair da pandemia, o correto é caminhar e pedalar e evitar ao máximo a aglomeração do transporte público, aqui no Brasil, só um pouquinho a cidade de Fortaleza está falando nisso, mesmo assim Uhum. pouquinho, não estão Uhum. batendo de frente. E na cidade de São Paulo, que tem uma tremenda estrutura cicloviária, que está aí dependendo do trabalho dos entregadores, em nenhum momento, por exemplo, o nosso prefeito veio a público, ou mesmo o governador veio a público para falar quem tem que sair de casa, vá a pé, vai de bicicleta. E motorista, você que vai de carro, não atropela. Né? Que é uma coisa assim Faz esse que favor. não se vê essa janela. Essa janela ela não está aberta aos olhos dos nossos gestores. Mas, independente deles, nós já tivemos uma procura muito grande de bicicletas de baixo valor agregado. As Uhum. pessoas que tinham essas bicicletas em estoque venderam tudo. As Uhum. pessoas que tinham rolo de bicicleta venderam tudo. Nesse A momento? Shimano, que já acabou, já 250% aumentou a venda de rolo. Talvez agora já exista uma reposição, mas até 20 dias atrás você não consegue Lotado. comprar e receber um rolo. Não Uhum. consegue. E eu te digo, se está nos ouvindo, não tem rolo, compre, porque vale a pena. É um horror ficar pedalando em rolo, mas compensa. Sim. E aí você vê que já a própria Shimano já tinha sentido, um pouco porque a bicicleta como meio de transporte está realmente crescendo, e também para poder abraçar esses novos ciclistas. Uhum. Então a Shimano já acusou um aumento muito grande de vendas de grupos de câmbio de menor valor agregado. Qualidade boa, mas menor valor agregado. O que, que Uhum. isso nos induz? Primeiro, novos ciclistas chegando, porque novos ciclistas não compram uma bicicleta top. Sim. Segundo, também um achatamento do poder aquisitivo da população. Mas eu Sim. ainda acredito que sejam mais novos ciclistas do que esse achatamento, porque esse achatamento a gente vai perceber Vai perceber mais fortemente. é, Vai. Nós todos vamos sair mais pobres, achatados, sem mais dúvida. pobres. Assim, é claro que quem tem muito não vai sentir como a classe média. Agora, quem está por baixo da pirâmide vai Sim. sentir. Então, está na hora da gente repensar o que significa pobre, repensar o que significa simples, repensar o que significa economizar para tudo. Né? Uhum. Não para acumular, mas economizar principalmente para o meio ambiente. Né? A gente está falando de oportunidade e de como esses países mais desenvolvidos e com essa cultura da bike mais consolidada estão aproveitando esse momento para repensar a mobilidade, mas eu acho que eles que também já estão sacando que é o momento de repensar muitas outras coisas. Então, a bike ela tem a capacidade de juntar várias das questões que estão surgindo nesse momento, que é o que é de fato importante, a importância do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente de verdade, porque a gente sabe que esse vírus também tem a ver com desequilíbrios que estão conectados. Então, não é uma questão que economicamente é muito boa. As pessoas vão ter menos recursos mesmo. O mundo inteiro está mais pobre. Então, a bike casa muito bem com esse estilo de vida. Não estou falando de pobreza, estou falando de simplicidade, estou falando de menos. A maneira como a gente vive em sociedade, como a gente produz, vai ter que ser repensada e eles já estão vendo isso, né? Então, tudo isso são as oportunidades que esse momento enuncia e que quem for ligeiro vai aproveitar. Se a gente não tiver do nosso lado os nossos governantes, que a gente possa, pelo menos individualmente, quem pode, ir fazendo né, por si e pelo próximo aqui, do tamanho que a gente é capaz, não é isso? A gente tem que trocar esses governantes, no meu entender, porque nenhum Também, deles caiu a ficha, de nenhum preferência. deles caiu a ficha, vou botar mais meninas, né? Nenhum deles caiu a ficha do enorme perigo que é essa mudança climática, do enorme perigo que é você desmatar. Assim, uma pandemia não nasceu no Brasil
isso não é frase minha, eu tenho ouvido muito podcasts e tudo mais. Segundo os cientistas, uma pandemia dessa ordem não nasceu no Brasil por mera sorte, porque até então nós conseguimos conviver com a enorme biodiversidade de vírus, bactérias e tudo mais que tem na Amazônia, e nós estamos desmatando, desmatando, desmatando. Essa é a fórmula para você ter rapidamente um vírus vindo para o hospedeiro e vem para a gente e a gente já começar uma outra pandemia. Essa pandemia a gente tem que entender como um grande alerta, porque ela não vai ficar aí. Você deve ter visto, inclusive, aquele TED do Bill Gates, em que ele anuncia em 2015 exatamente o que está acontecendo. Inclusive, ele está colocando muito dinheiro em cima da pesquisa de vacinas e tudo mais. Mas a gente consegue sair dessa, mas a gente só vai conseguir prevenir a próxima se nós, de fato, mudarmos a nossa forma de lidarmos com a natureza e entendermos que nós fazemos parte dela e nós não a possuímos, e sim, ela só vai existir se nós existirmos e vice-versa. É claro que a natureza pode prescindir do ser humano facilmente, mas a gente entender que a gente não domina, que nós somos uma coisa junta, interligada. Então, assim, as questões climáticas, as questões de como a gente acumula, como a gente tá, toda essa forma, toda essa ótica de acumular de propriedade é muito interessante quando a gente chega perto da cultura indígena brasileira. Não existe meu, teu. São há anos-luz evoluídos, né? Não é a minha floresta, a minha árvore, o meu piso, a minha casa. É uma outra relação. Eu pertenço a isso, isso me pertence. E, portanto, a gente vive. Não dá para você descrever isso nessa ótica que a gente foi criada. Vive, lógica que a gente vive. É uma lógica muito então, oposta. E dos últimos 20, 30 anos, Maria Clara, eu vi assim as desigualdades se acentuarem de uma tal maneira e ficar cada vez mais distante o poder de poucos que tem muito e muito mais cego essa forma de gerir as nossas riquezas em relação ao resto. Então, é o teu negócio. Quando eu trabalhei em empresa americana, né? Eu trabalhei na ESPN. E quando nós fomos sair da ESPN, eu fiquei assim horrorizada de ver como é assim. Nós temos essa plantação, pá, corta tudo. Acabou aqui, vem para cá, pá, corta tudo e dispensa. Então é aquela coisa, corta tudo, acaba a dispensa, corta tudo, acaba a dispensa. E isso está impregnado em todas as maneiras que a gente pode imaginar de relacionamento econômico que eu conheço. Sim. Então, assim, primeiro eu não consigo me encaixar, segundo eu não consigo entender como que a gente vai mudar, porque se não começar a mudar agora, não vai ter nem para que mudar. Porque as pandemias vão vir uma atrás da outra e a gente vai saber que esse vírus está sendo bonzinho, porque ele mata, entre aspas, pouco. Ele contamina muito, mas mata, entre aspas, poucos. Se a gente tivesse tido uma pandemia, por exemplo, com aquele SARS-CoV anterior, que matava mais, mas ele morria mais rapidamente, então ele matava. Se fosse uma ebola, meu, a gente estava, sabe, ia ser muito pior. Então esse vírus está sendo. Ele está sendo bonzinho. Bizarro pensar que a gente tem uma morte por minuto no Brasil. A gente vai ficar aqui 50 minutos conversando, 50 pessoas morreram. Bota vezes 7. Bota vezes 7, porque a nossa subnotificação notada, pesquisada, é vezes 7. Nós já estamos liderando o ranking há tempos, porque a subnotificação está fazendo o seu efeito, né? Então, hoje em dia, existe um trabalho feito em cima de você pesquisar quem já criou o anticorpos e a subnotificação de 7 vezes. Ô, Renata, você vinha falando sobre não se encaixar. E isso é uma coisa que a gente conversa já há um tempo. Quer dizer, você sempre foi para os olhos do status quo, do senso comum, uma excêntrica. Falava coisas que naquela época, né, sobre cicloativismo era uma eco chata. Coisas que precisaram evoluir para que você talvez se sentisse até menos tão diferente de todo o resto, né? Claro que você sempre vai ser diferente, porque você é realmente especial, mas você já sofreu muito, né? Você fala, a gente estava falando de bullying desde a escola até depois de adulta, por ser uma pessoa que não se encaixa nessa lógica, justamente, né? Como que foi ser assim, viver assim
e hoje se sentir um pouquinho mais acolhida dentro de outros discursos mundo afora, né? Que combinam mais com você. Mas essa pergunta é interessante, porque eu tenho uma excelente antídoto para isso. Uma memória terrível. Péssima. Eu tenho péssima memória, especialmente péssima memória para as coisas ruins. É impressionante. Eu me lembro uma vez que eu estava com a minha filha devia ter uns 15 anos, 14 anos, e eu peguei prontamente e ajudei uma pessoa. Ajudei. Ela falou, mãe, você não se lembra que essa pessoa te fez isso, 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 isso? Aí eu olhei para ela e falei, não, eu não lembro. Eu não lembro. Então, desde sempre, eu tenho uma defesa de deixar para lá, de esquecer, entendeu? É claro que é uma afronta muito grande, a gente acaba não esquecendo, mas assim, se você for ficar se apegando ao quanto você sofreu no bullying, você não vai para frente. Agora, vamos falar disso. Toda a minha carreira foi... Eu tenho uma vantagem muito grande. Eu sou branca e eu tenho eu nasci numa classe social que eu já consigo falar de igual para igual, mesmo tendo todas as características para sofrer bullying. Então, assim, eu tive essa condição de andar. Deixa estar, vamos para frente, porque as oportunidades estão aqui, elas sempre aconteciam. Eu não fui forçada na minha vida, embora a maior pressão tenha sido na minha própria família, para ser diferente, de sainha, pintada, maquiada, blá, blá, bonitinha, sabe? Tudo. Eu não sou essa pessoa e eu tive o privilégio de estar num status social que eu consegui declinar da necessidade de não ser essa pessoa e paguei muitos preços com isso. O primeiro deles foi, eu era uma estagiária eu sou arquiteta de formação, eu trabalhava no Croceflaro Gasperini, e quando eu me formei, é tipo assim, tchau, porque não tem aqui lugar para um arquiteto que atende os clientes de bicicleta. Isso não foi dito, mas foi perfeitamente entendido, né? Eu não encaixava os padrões. Tudo bem, porque de cara não seria aquilo que eu queria para a minha vida. Né? Aquilo, daqueles Agora, moldes também você não ia querer. Exatamente, não estava ali a minha felicidade. Aí eu comecei a seguir para o jornalismo e tudo mais, e aos poucos eu consegui juntar as coisas que são meu grande amor, que é a mobilidade em duas rodas, sem motor na cidade, com fotografia, e depois evoluir para a rádio, aí trazer a fotografia, o rádio e entrar em televisão. E uma coisa muito interessante que foi assim, eu tive consciência dessa anistia, porque isso é uma. Assim, as pessoas como você não têm lugar no status quo social. Mas a Renatinha pode, sabe? Mas a Renatinha pode. Ela foi uma coisa crescente, mas ela teve, assim, no meu entender, um ponto. Foi quando eu entrando na ESPN, todos e qualquer negócios em que eu sentava numa mesa, quer fosse com o pessoal da ESPN, quer fosse com o pessoal que estava me chamando para algum trabalho, eu podia chegar molhada com graxa na mão, porque eles estavam contratando aquela figura que vem de bicicleta, molhada com graxa na mão e ser original. Então, assim, foi quando eu consegui fundir, foi quando eu entrei para os canais ESPN. E mesmo dentro dos canais ESPN, eu tive muita dificuldade de implementar uma linguagem de vídeo reportagem na televisão. Isso daí a gente pode conversar horas e horas, que é você. Né? Nossa, e machista. E onde já se viu? Vai chegar para fazer. Você vai ser. A redação de esporte ainda por cima, né? É duro, eu sei. Eu trabalhei na Folha de São Paulo nos anos 80, 84, 85, justamente na redação. Era eu e a Betícia Assunção, as únicas mulheres. Né? E a gente era cota. Eu entrei na ESPN, cota, totalmente, porque eles precisam cota. Eu entrei na Folha, porque eles não tinham fotógrafo, e eles precisavam de uma mulher dentro dos vestiários das meninas. Entendeu? E isso daí foi depois, deixa eu pensar, depois de ter feito Isto É, que eu acho legal colocar, que eu trabalhei muito tempo na Isto É, mas aí não era de bicicleta, eu andava de moto por cima e abaixo na cidade, e com isso eu consegui grandes furos de reportagem, tendo uma mobilidade rápida, né? Que a moto, nesse ponto, facilitava. Nossa, eu vou acumulando as aventuras aí. Eu adoro conversar, porque em cada lado que for, eu tenho uma história engraçada para contar. Para isso eu tenho boa memória. Eu tenho uma história com você na corrida de aventura. A gente foi dividir um quarto para cobrir um camp do Zolino. Eu não conhecia você, eu no Sport TV, você acho que na ESPN, não sei.
E aí, meu, a pessoa não chegava para dormir. Eu falei, essa mulher não vai dormir aqui? Como é que é? Eu estava dividindo o quarto quando foi de manhã só que você chegou. Você parou à noite cobrindo a prova. E eu não. Eu fui lá, cobri um pouquinho, voltei, dormi e nem te Mas você encontrei. devia ter um cinegrafista filmando Sim, para você. e a câmera caiu na Então, água. A gente ficou secando no secador a câmera do cara. Foi terrível. Ô, Renata, uma coisa muito linda que eu também achei no seu canal, mais uma vez, galera que estiver aqui assistindo, vai no canal do YouTube da Renata, que é incrível. o Foi uma bike é entrevista. legal, porque eu tenho dois canais. O Isso. Renata Falzoni não vá lá, é o bike é legal, que é o canal. Vai que é legal, vai lá para ver. Uma das coisas bacanas que eu vi esses dias foi uma entrevista que você requentou depois da perda do Gilberto de Menstein, que se foi há pouco tempo e que era um cara muito ligado à urbanidade, muito ligado à cidade, e você aproveitou esse lado dele para falar de bike, e ele falou uma coisa absolutamente original e inédita para mim sobre a bike, que é a bike é um instrumento de inclusão espiritual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa percepção dele espiritual da bike. Eu te ajudo Que, a compor, se você esquecer de alguma coisa, eu te ajudo. não, assim, eu me lembro da... Primeiro, deixa eu dizer o contexto dessa entrevista. Há muitos anos, Sim. em 2013, eu fiz um documentário sobre a bicicleta e a cidade com patrocínio da Caloi. Foi um documentário curto, com várias pessoas falando, a gente rodando na cidade, e várias câmeras, o pessoal rodando tudo, e o Dimenstein foi o único que não pedalou comigo, mas a gente foi lá no Catraca Livre. E eu conheci o Dimenstein trabalhando, antes de eu chegar nas grandes revistas, eu trabalhei na revista Visão. E ele também estava lá, éramos dois focas, então a gente tinha essa intimidade. Então, quando eu chego, muitos anos depois, de mestrado já tinha feito toda a carreira, e ele estava em CBN e tudo, e eu sento e ele, pô, Renata, mas o que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale? Eu fiz questão de não adiantar, porque eu conhecia, né? Aí botei a abrir as duas câmeras, tinha um traveling, uma entrevista boa, bem feita, tem traveling, uma câmera de frente, tem várias outras câmeras também, eu só usei duas. E aí eu deixo ele falar de forma completamente sem treinar, o que é bicicleta para você? E aí ele vem com essa frase maravilhosa, que quem se locomove de bicicleta na cidade está em consonância com o espírito da cidade, de uma forma espiritual, mas é de uma maneira tão poética, e ele acrescenta. E aí ele acrescenta a cidade que é interessante. É a cidade em que as pessoas andam a pé, andam de bicicleta, e a cidade que quando as pessoas chegam em casa, elas saem de novo para a rua e não se trancam imaginando que, puxa, vou pegar o trânsito, vou isso. E ele também descreve uma cidade que é uma cidade que tem boa madrugada. Porque os Isso, eu amei talentos, essa as frase. pessoas... Ele fala, uma cidade que quer ser criativa precisa ter boa madrugada. As cidades criativas têm que ter uma boa madrugada. E a história do... Ele fala, a bike, se você está pedalando, você não está produzindo poluição, nem barulho. Você está atento às pessoas e às coisas. Você consegue consumir melhor, porque você vê o que tem de oferta. Então, ele faz todo um link que junta a educação, questões sociais, questões de mobilidade, com uma parte espiritual, né? É muito lindo mesmo, é muito Não é maravilhoso? E foi a primeira frase que ele me fala. E depois ele passa assim, e essa entrevista, eu realmente recomendo que as pessoas assistam, porque ela não tem corte. Eu só tirei, e nem encurtei, nem aumentei. Eu dublei a minha pergunta, porque eu estava sem microfone, e eu recriei a pergunta, mas assim, no mesmo texto e no mesmo timing. Então a entrevista, ela tem uma hora que ele para, ele olha, desvia, e eu deixo. Para ele falar assim, pedalar é como você está meditando em movimento. E ele vira, ele sai de uma câmera e vem para essa. E assim, você vê que o cuidado dele selecionar essa palavra, o quanto assim, essa entrevista ele suava frio, porque eu fui extremamente. A gente que entrevista, a gente sabe deixar a pessoa confortável, a gente sabe provocar com inconforto grandes respostas. E eu, mais ou menos, provoquei com o meu silêncio a necessidade dele ser muito fundo. Porque eu não interrompi ele, eu interrompi ele 3 vezes só, contando com a primeira pergunta e mais 3 perguntas. Ao longo de uma entrevista, só tem a última parte que eu não coloquei, que eu estou guardando para dar de presente para o pessoal da Catraca Livre, ele dizendo o porquê a Catraca Livre é a soma disso tudo que ele estava imaginando. Uma cidade acessível, que você com R$10
vive a cultura de uma cidade. Então, Exato. assim, e o Uma cidade interessante é mais que acessível, mais educada, mais civilizada, mais criativa, mais produtiva, economicamente mais produtiva também. Tem uma galera aqui pedindo para mandar o link da entrevista. Depois que a gente finalizar aqui essa live, que a gente poderia ficar horas conversando, eu vou botar lá no site da GoldSide, junto com essa live da Renata, que vai ficar também disponível para todo mundo rever. E aí eu deixo o link da entrevista com o Dimenstein, que realmente vale muito a pena. assim, o texto é assim, se quiser colocar lá no YouTube, coloca assim, a cidade sobre a A bicicleta bike é um sobre a movimento ótica. de inclusão espiritual. Essa daí eu coloquei no texto, mas assim, o título é sobre a ótica de Gilberto Dimenstein. Se colocar ótica de Gilberto Dimenstein, é possível que apareça esse vídeo do Bike é Legal. E o que é interessante, Maria Clara, que eu tinha assistido essa entrevista lá, e não fui eu que editei o documentário. No documentário começa só o começo, eu sou Gilberto Dimenstein, paulistano, 50 e tantos anos de idade, etc. E, tal. E 56, aí inclusive. eu não revi essa entrevista. E quando eu soube do falecimento dele, fiquei extremamente triste. Eu parei tudo, resgatei e eu que editei, fazendo o link, tudo é uma coisa complicada, mas eu investi esse tempo, equalizei as cores, eu fiz direito. E usei o traveling, fiz direito. Falei, meu, eu não vou conseguir colocar isso no dia do falecimento dele, mas eu vou colocar isso tão rápido quanto eu consigo. Eu coloquei à meia-noite de sexta para sábado, sábado para domingo, de sexta para sábado. E aí eu coloquei a entrevista porque eu realmente quis prestar essa homenagem e eu fiquei estarrecida de ver essa preciosidade e bastante triste com o fato de eu nunca ter colocado essa entrevista na íntegra com ele vivo. E a gente estava conversando. Eu queria ter feito uma live com ele, não fiz assim para não. É complicado. Você não quer fazer uma live antes de você ir embora? Você não fala isso com uma pessoa, né? Mas se ele tivesse me aberto essa possibilidade, eu teria convidado, Ele porque estava aberto, eu acho, né? Ele estava tava, falando tava. abertamente da partida, de como ele estava se preparando para partir e como Já ele estava pensou fazendo isso? isso até com alegria. Não, nem já pensou? Já pensou? Eu já pensei e quando eu vejo pessoas assim como ele, eu penso assim no poder que é você saber que vai morrer e o quanto você pode fazer a partir disso, né? Se você for um cara, se você quiser justamente aproveitar a janela de oportunidade, porque também é uma janela de oportunidade. Se você é a sua última chamada, né? Mas ele falava em 2013 a relação espiritual. Então ele foi muito mais espiritualizado do que eu sou para poder eu conseguir chegar nesse nível. Assim, Isso, a gente tem que. eu Acho que não só acredito que eu vive teria mesmo. Quem está vivendo precisa. essa generosidade que ele teve. Sim, Né? sim. Muito legal poder ver essa entrevista. Depois eu vou deixar isso disponível. E a gente, bom, tem pouco tempo agora, mas eu quero falar de uma coisa importante antes da gente finalizar, que é o seguinte, outro vídeo precioso que você tem naquele canal, que são os 10 destinos de cicloturismo aqui no Brasil para se fazer pós-pandemia. A gente tem que falar disso. Você fala de alguns, você fala de Fernando de Noronha, Caminho da Fé, Chapada da Diamantina, Travessia da Serra da Bocaina, Estrada Real, Cariri Paraibano, Costa de Coqueiros, Vale Europeu, Lençóis Maranhenses e Atuá, na Ilha do Marajó. Mas Nossa. importantíssimo que você é uma grande defensora do cicloturismo no Brasil. Explica para a galera por que cicloturismo é o canal, principalmente depois dessa pandemia. Olha, quem nunca viajou de bicicleta já perdeu tempo. Pega a bike e vai viajar. Porque assim, sabe, eu tenho a força, eu tenho o poder, é um empoderamento da sua felicidade muito grande. Para mim, qual é o primeiro efeito colateral de pedalar? Na minha opinião, é você se conectar diretamente com a alegria de infância. Não importa se você pedala muito, pouco, de vez em quando. Toda vez que você pega na bicicleta, a bicicleta é feliz. Ela te transmite muita felicidade. Então, é curioso como a bicicleta é um link direto para aquilo que a gente passa a vida inteira tentando não perder, que é a alegria de infância. Então, quando você pega e viaja de bicicleta, é tudo isso combinado. É transporte, é lazer, é cultura, é autoconhecimento, é tudo muito legal. E o Brasil, ele é um país onde as pessoas, a população brasileira é muito hospitaleira.
ela sabe receber bem, com simplicidade e com muito amor e carinho. Eu já viajei mais de 30 países mundo afora. Quando eu digo viajar, é viajar mesmo, é sair do ponto A ao ponto B, sem usar carro, sem ir para carro de apoio, eventualmente com alforje, sem alforje, não importa, é me deslocar e deslocar muito. E essa é uma alegria que eu gostaria muito de passar para o resto do mundo. E é um produto muito grande. Que eu já até falei, né, que na Europa isso representa 44 bilhões de euros diretamente. Só na Alemanha, Só 9,2 de bilhões de euros. cicloturismo, né? Só de cicloturismo. Tanto que a Europa tem essa Eurovelo, que é uma rede cicloviária. E eu acredito muito no cicloturismo para o Brasil, especialmente o cicloturismo em estradas de terra. Então, essa matéria nós fizemos 10 grandes roteiros do Brasil, mas eu posso te dizer que eu posso falar 10 outros que eu também gostaria de fazer. Né? Então, assim, o estado de Santa Catarina está anos-luzes na frente de outros estados. Então, eles têm pelo menos 5 roteiros de cicloturismo desenhados para ciclistas, em que você tem uma rede de hotéis, que você sai de um hotel, vai para outro, se você não chega aqui, esse daqui vai te buscar. Quer dizer, você está totalmente amparado por uma comunicação, por aquela questão como é inspirada no Caminho de Santiago, você tem o passaporte e tudo, mas é um pouco diferente, tá? O pessoal tomando conta. O próprio estado de São Paulo tem o Caminho da Fé, que eu super recomendo, o Vale Europeu, Araucárias, Costa Verde e Mar, no estado de Santa Catarina. E existe um roteiro que eu quero muito fazer, que não está aí porque eu não tinha imagens, é sair de Diamantina e chegar até a Chapada Diamantina em Lençóis, toda a Serra do Espinhaço. Isso já é mais selvagem, já é acampando, tudo. Então, assim, nós saindo dessa pandemia, eu realmente recomendo. Vai pedalar como cicloturismo. O que é interessante é que você gasta mais e gasta menos. Você gira mais economia, porque você gasta mais na comida, gasta gostoso num bom hotel, e você não gasta com carro, você não gasta com outras coisas que te consomem. Isso é uma coisa que o Gilberto de Menstein coloca muito bem claro. Um grande capital que as pessoas investem na locomoção em carros individuais, esse é um capital grande que já é subsidiado, porque tudo em relação ao carro tem subsídio de impostos, você deixa de gastar na economia local, no teu barzinho, no teu supermercado, na tua farmácia não, na tua floricultura, né? Toda Sabe? oferta Então, aqui perto, né? então é interessante que o cicloturista, se você vai tirar a coisa de locomoção, o cicloturista em bicicleta ele gasta mais dentro de um negócio que não é o petróleo, e sim a economia local. O cicloturista ele gasta menos e distribui mais. Então você imagina que aquele cicloturista que está lá na Europa, ele vai lá nos confins do mundo e ele distribui a renda localmente. Ali. Ele não precisa de pegar o imposto de quem foi todo mundo para Paris e pega esse dinheiro e divide para o resto do país, como fomento. Não. O cicloturista vai lá na PQP pagar para aquele cara que está cuidando da casa que ele herdou do tataravô e está contando uma história, e está cozinhando, e está fomentando toda uma cultura, uma economia local. E eu vejo, claro, já via isso para antes da pandemia, mas assim, nós, depois de pandemia, vamos fazer turismo no Brasil, vamos solidificar o que é nosso, antes da gente continuar, sabe? Não estou dizendo para não sair, mas a gente vai ter que salvar a nossa economia gastando aqui. E pelo que eu vi daquele vídeo, são destinos que as pessoas podem ir tranquilas, né? Não é? As pessoas acho que ficam achando que precisam ser grandes aventureiras para fazer uma viagem de bike. Explica aí, não é. É muito estruturado, tem muito esquema, não precisa ser atleta, não tem nada a ver com isso, não é isso? Não precisa ser atleta, porque se tem uma coisa que eu não sou, Maria Clara, é atleta. Se existe peba nas pernas, sou eu, ainda mais agora de pandemia, que já encontrei uns 2, 3 quilos aí, eu já encontrei tranquilamente. Nem só não precisa ser atleta, como não precisa de grandes planejamentos. Tem uma bicicletinha, porque se existe uma confraria, ela é anjos da guarda do cicloturista. Então, se fura o pneu, vai aparecer um anjo da guarda, vai arrumar. Você pode ficar tranquila que os anjos da guarda... Você pedalou sem pedal, fez uma gambiarra com uma garrafa PET e fez praticamente toda a viagem pedalando esse... Toda a viagem. Ela quebrou
Depois de muito louco, sabe o que foi? Que eu estava dando uma olhada aqui no meu. Vai aparecer. Eu tô pegando algumas coisas do passado para subir no Bike é Legal. E uma das viagens que eu fiz no passado, que foi um documentário que eu fiz em 2008 para a SPN, que é 4 aventuras na Chapada Diamantina. Aham. E aí eu estava vendo que o pedal que quebrou foi um para ao contrário, porque para mim que foi esquerdo, eu conserto ao vivo naquele vídeo o meu pedal direito igual aquele da esquerda. Tá vendo? 2008, então ele já estava me quebrando. Aí 2019, né? Ele me quebra de novo no meio dos Lençóis Maranhenses. Lindo pedal. Esse pedal Esse, já precisa estar um pouquinho esse, mais estruturado. esse link é outro link que eu vou deixar também disponível para a galera se inspirar e começar a planejar uma viagem bacana com as dicas maravilhosas da Renata Falzoni. Eu estou aqui de olho no relógio, preocupada de derrubarem a gente. Uma pena, porque eu ficaria muito mais tempo conversando com você. Queria mais uma vez te agradecer muito essa conversa. Tenho certeza que muita gente aprendeu, se inspirou e ainda vai poder rever essa entrevista e esses links e entrar no seu canal. Bike é Legal. Não percam essa oportunidade. Quem assistiu aqui também queria agradecer. Eu sou a Maria Clara e a gente vai estar junto de novo na quarta-feira. Renata, muito obrigada. Tudo de bom. Eu Quero te ver super, logo. super agradeço a oportunidade. Eu adoro ficar falando de aventuras. Posso ficar aqui sem parar o dia inteiro. E vamos que vamos. Vamos go outside, vamos go inside e logo mais go outside, pedalando muito. Não só como meio de transporte, como cicloturismo. E quem não puder, quem tiver no veículo, Maria Clara, vamos maneirar, vamos diminuir a velocidade, vamos acolher as pessoas nas ruas, porque a grande empecilho para as pessoas trocarem o seu meio de transporte por bicicleta é uma sensação de insegurança. E essa sensação de insegurança ela é facilmente eliminada a partir de motoristas conscientes, que Claro. andam mais devagarzinho. E Enxergar aí o é outro, né, muito Renata? importante isso. Perceber que ali É, tem uma pessoa. Enxerga o outro, não é isso? enxerga o outro, Vamos exatamente. nessa. Beijo grande, muito obrigada. Tudo de Eu que bom. agradeço, super show. Vou compartilhar isso aqui imediatamente. Valeu, querida. Beijão. Tchau. Tchau.